Hoje iremos falar sobre configurações por cidade. Vamos lá. Vamos em avançadas, configurações por cidade. Nas configurações por cidade, nós vamos configurar algumas informações, algumas opções, certo? Dentro da aplicação. E algumas funcionalidades as quais podem ser opcionais ou não. Vamos lá? A primeira delas é a distância que falta para colocar o motorista que está em viagem com o status de pré-disponível, em quilômetros, certo? Ao clicar aqui, vai descer essa abazinha e vai aparecer aqui o ícone para você inserir um número. Nesse caso, como é que essa parte funciona? A distância que falta para colocar o motorista que está em viagem com status de pré-disponível, ela funciona da seguinte forma. Caso o motorista esteja com uma viagem no momento, certo? Está realizando aqui a viagem com o passageiro no carro e ele se aproxime do local de destino do passageiro e perto dali, tipo a 3 km, como é o exemplo que está aqui, ele receba um outro chamado, outro passageiro faça uma chamada, ele vai receber esse chamado tocando no aparelho dele e ele poderá aceitar ou não a corrida. Se ele aceitar, vai enviar uma mensagem para o passageiro que solicitou a viagem, certo? Informando que ele está numa viagem atual. Atualmente está em uma viagem, desculpa. Nesse caso, assim que ele finalizar, aquela outra viagem inicia, certo? Ele vai se deslocar até o outro passageiro e ele poderá realizar essa outra viagem. E assim, caso ele esteja próximo de novo de um outro chamado, na mesma distância, ele vai poder receber essas chamadas que podem estar vindo posteriormente à atual que ele está, certo? Quantidade de paradas que é permitido para aquela cidade. Caso você queira trabalhar com paradas, tipo, eu quero permitir que na cidade de Fortaleza os motoristas aceitem corridas com até 3 paradas. Pronto. Você coloca o valor que você quer aqui, no caso a quantidade de paradas, certo? E toda vez que alguém for solicitar, um passageiro for solicitar, ou até mesmo a central, for solicitar alguma corrida e queira adicionar paradas, ele vai ter um limite de 3 ou 4, depende do que você colocar, e vai ser cobrado por aquela quantidade de paradas. No caso, as paradas são configuradas lá em tarifas, o valor que você cobra, tá? Certo? Se o valor for maior que 0, a cidade terá taxa de cancelamento. No caso, você pode estar trabalhando com taxa de cancelamento, né? Caso o passageiro cancele a corrida ou o motorista cancele a corrida, caso o passageiro não embarque no veículo, ele pode estar cancelando e gerando a taxa para o passageiro. Essa taxa ela vai ser repassada na outra corrida para o motorista. E você pode colocar o valor que achar necessário ou o valor que você bem julgar. Nesse caso aqui, valores fixos, tá? Sempre 1, 2, 3, nada de valor quebrado. Certo? Lembrando, se você tiver 3 cidades aqui e você tiver com uma cidade setada aqui em cima, essas configurações vão ser para essa cidade, tá? Se você mudar, essas configurações elas alteram para as outras cidades, certo? Ou seja, você vai configurar cidade por cidade. Tempo em segundos do motorista, que o motorista poderá cancelar a corrida sem penalidade e gerando taxa de cancelamento para o cliente. Se você for motorista, você pode ter notado que quando a gente sinaliza a chegada, tem uma barrinha de tempo lá em cima, né, ali bem grande, na qual é o tempo de espera dele. Se ele passar, vamos supor aqui, 10 minutos, né, que são 600 segundos, esperando o passageiro não embarcar, se finalizar aquela barrinha, ela preencher, ele pode cancelar a corrida e gerar a taxa de cancelamento para aquele cliente, certo? Porcentagem de deslocamento do motorista para inserir taxa de cancelamento ao cliente. Como é que funciona? Lembrando, é uma porcentagem, não é a distância que ele vai se deslocar, tipo 20 metros, tá? Nesse caso, como o exemplo aqui já configurado é 20, seria 20% do deslocamento entre o motorista e o passageiro. Vamos supor que esteja a 1 km de distância do passageiro. Se eu me deslocar 100 metros e ele cancelar, a taxa não é cobrada. Se eu me deslocar 200 metros e ele cancelar, aí a taxa vai ser aplicada, certo?
Caso a corrida for pagamento eletrônico, esses serão os dias postergados para efetuar o repasse da taxa para o motorista. Isso aqui vai de acordo com o tempo no qual a sua adquirente ela faz o repasse dos valores que são feitos nas corridas de cartão para a sua conta, certo? Então fica à mercê do tempo de repasse dos valores de cada adquirente. Número de contato de segurança para o botão de pânico. Nós temos o botão de pânico, que é o botão de emergência, certo? E o número de segurança geralmente é o número padrão da polícia, 190. Caso você queira alterar, botar o seu, fica a seu critério. E é recomendado a gente sempre deixar da polícia, pois o contato vai ser já mais eficiente e a ação e o atendimento também será de forma correta. Número de contato de suporte é o número de contato do usuário, aliás, do gestor do aplicativo. E o e-mail de suporte também, certo? Você pode deixar em branco ou colocar o seu e-mail de suporte, um e-mail personalizado. O URL do perfil do Facebook na cidade, caso você tenha fazendo propagandas do seu aplicativo, basta inserir o link do seu perfil aqui, certo? No Facebook e também do Instagram, tá bom? Ambos são personalizáveis. Habilita compartilhamento de viagem, caso você queira fazer o compartilhamento daquela viagem com um terceiro, no caso, para ele acompanhar a viagem do seu passageiro, basta você ativar, certo? Habilita sugestões de viagens, caso o cliente não seja atendido. Caso você esteja chamando uma categoria particular e fique lá tocando e nenhum motorista aceite, o aplicativo ele vai sugerir que você tente uma outra categoria, tá bom? Habilita recálculo de rotas no final da viagem, caso a corrida dê um valor, por exemplo, de R$12, certo? O trajeto atual, e ele se desloque um pouco mais, não, quero parar mais na frente, no local tal. Aí, se ele se deslocar, esse valor vai ser recalculado, para mais ou para menos, dependendo do trajeto que ele fizer. Habilita a ficha técnica do motorista, é a ficha com os dados técnicos do motorista para que o passageiro possa estar verificando nome, nota e a quantidade de viagens do motorista naquela cidade. Habilita a escolha de preço pelo motorista ao final de uma viagem recalculada. Por exemplo, caso ele se desloque e no final da corrida o valor original seja, vamos supor, R$13,50 e o final deu R$14 ou R$18, um exemplo, ele pode escolher se vai cobrar o valor de 18 ou o valor original, que é o valor recalculado. Então, assim, fica a critério de você colocar para escolher ou não, Exibir preço ao motorista durante a viagem. Isso aqui você pode estar escolhendo se exibe o preço daquela viagem para aquele motorista ou não, caso ele queira aceitar as corridas por causa do valor. Nesse caso, recomendamos deixar ativado, certo? Ou, se você quiser desativar também, assim eles podem estar aceitando corridas de valores menores do que o preço mínimo, caso você trabalhe com o preço mínimo promocional, ou os valores podem ficar disponíveis se os seus motoristas forem ou não coerentes com os valores aplicados na plataforma. Exiba a avaliação entre motorista e cliente no final da viagem. É a avaliação, você finaliza e o motorista avalia o passageiro e o passageiro avalia e faz um comentário sobre aquele motorista. Habilita ligação durante um chat de viagem, caso o motorista ele se atrase, seja no engarrafamento e precise informar ao passageiro que ele vai se atrasar, ele pode ligar, informando, estou aqui preso no engarrafamento, caso você queira esperar, eu chego daqui a 4, 5 minutos. Ou então, estou preso, vou me atrasar, caso você não queira perder seu tempo, você pode estar solicitando uma nova viagem, certo? Fica a seu critério. Habilita viagem agendada. Você pode estar trabalhando com agendamento de viagens na sua cidade. Você pode agendar a viagem para amanhã, para mais tarde, ou mesmo para daqui a um mês. Fica aí a ideia, tem gente que trabalha com executivo e precisa estar fazendo viagem sempre certas datas do mês, e ele pode estar agendando para poder realizar essa viagem e não perder data, perder a hora. Aí fica a critério também. A viagem agendada também é interessante você ter na aplicação.
Habilita a chamada de maçaneta, é o chamado, né, manual. Né? Você pode estar entrando em acordo entre motorista e passageiro, né? Os valores são editáveis e fica a critério de cada um. Temos o QR Code disponível no aplicativo do passageiro e no aplicativo do motorista, certo? Lembrando, pagamento somente em dinheiro ou Pix, já que Pix é uma forma de pagamento em dinheiro, porém com a descrição de Pix, certo? Quantidade de motoristas próximos a ser chamado no chamado individual. Modo fila. Se eu coloco 5 aqui, como é o exemplo, toda vez que um passageiro solicitar uma viagem, ele vai tocar para cada motorista de forma individual até que um aceite. Isso se você trabalhar com o modo fila. Caso você trabalhe com o modo dedo rápido, você pode estar desativando e ele vai chamar para todos os motoristas ao mesmo tempo. Certo? Lembrando que esse modo fila ele obedece os raios de chamado por cidade. Ok? Primeiro raio, segundo raio. Se nenhum dos dois raios tiver motorista que aceite, ele vai chamar para todos ao mesmo tempo. Certo? Distância máxima para calcular preço. Isso aqui é a distância a qual o aplicativo ele vai dar um preço, certo? Tipo, viagens de 2.000 km, o aplicativo pode estar executando o cálculo dessa viagem e pode estar liberando a viagem para o motorista. Certo? Se você diminuir, você vai estar limitando a distância que pode ser realizada as viagens por aquele passageiro e motorista. Campos que serão exibidos no aplicativo do motorista. Aqui você deve escolher, você pode escolher, né, qualquer campo que vai aparecer no chamado, naquela dezena de chamado, quando o motorista receber a solicitação de viagem no aparelho dele. Nesse caso, você pode estar escolhendo, fica a critério de vocês, certo? Né? Se você quer trabalhar com preço, origem ou escolher aqui, personalizável, fica a critério de vocês, tá bom? O time zone da cidade. O time zone da cidade é uma opção um pouco sensível, tá, gente? Se você, enfim, inserir alguma informação aqui de forma errada, você pode estar fazendo com que o seu aplicativo pare de funcionar, tá? Então, o ideal mesmo é manter em branco para que não tenha problemas na hora de chamar um motorista, de cadastrar, de abrir um taxímetro, certo? Ou realizar um chamado via cartão de crédito, pois se você alterar o time zone da cidade, você vai estar alterando o time zone do seu servidor e não vai conseguir estar realizando as corridas de forma correta. Pode ser que aplique valores diferentes ou às vezes nem aplique valor nenhum. Por quê? Porque você vai estar mudando o fuso horário da sua aplicação de forma errônea. Ou então até mesmo você vai conseguir fazer com que seu aplicativo e seu monitor fiquem inacessíveis, certo? Moeda utilizada na cidade é o cifrão da moeda, né? Você basta alterar. Se você for do Paraguai, você coloca a moeda utilizada no seu país. Se você for do Brasil, deixa o cifrão, né? O R e o S comercial. Se você for dos Estados Unidos, tal, você pode colocar o cifrão da cidade, do país onde você reside. Habilita desenho de rota na tela de chamado. Quando você for solicitar, o passageiro for solicitar uma corrida, ele vai mostrar aquela rotazinha desenhada até o local de destino. Caso você desative, ele vai virar um semicírculo, né? Vai virar um arco de uma ponta até o destino, ou seja, de uma ponta a outra. Habilita a confirmação de endereço de partida. Confirmação de endereço de partida. Toda vez que o passageiro for solicitar uma viagem e ele colocar para confirmar, quando ele confirma, vai aparecer para que ele possa colocar o local exato, né? Tipo, ele pode estar arrastando ali no mapa e mostrar o local de partida dele, né? Às vezes tem aquela diferençazinha de alguns metros, ou mesmo tipo, você coloca num local que é no meio da rua e quando você vai ver, ele está lá na esquina, certo? Então você pode estar colocando para confirmar e assim mostrar o local correto de embarque do passageiro. Mostrar a forma de pagamento ao motorista, você pode estar ativando ou desativando a visualização da forma de pagamento, se é dinheiro, Pix, né, as formas que você tem disponíveis no aplicativo. Informar a taxa de cancelamento em aberto para o cliente na tela de chamado. Caso ele tenha cancelado uma corrida e essa corrida ela tenha aplicado a taxa de cancelamento,
na próxima corrida vai aparecer que ele tem uma taxa de cancelamento para ser aplicada e o valor da corrida vai ficar mais alto, certo? Pois vai somar junto com o valor atual. Permitir que o motorista escolha gerar taxa de cancelamento caso cancele a viagem. Nesse caso, você pode estar ativando ou desativando a função na qual, se o motorista ele cancelar a corrida por tempo e por causa que o passageiro não embarcou e ele cancela, ele escolhe se vai ou não gerar essa taxa de cancelamento por passageiro. Vamos supor, caso ele esteja lá esperando e acontecer alguma coisa que ele vai ter que ir com urgência para outro local, e ele pode estar cancelando a viagem, né, e tal, e não gerar. Isso aí fica a critério do motorista também, vai da boa fé de cada um. Realiza recálculo na viagem a partir de... Essa função, ela vai, se você deixar zerado, ela vai realizar recálculo de toda forma. Não importa se tem algum valor aqui ou não. O recálculo ele já é ativo por padrão, tá? Caso ele se desloque mais, ele vai cobrar por aquele deslocamento a mais no aplicativo. Nesse caso, se você colocar realizar recálculo de viagem a partir de, ele só vai recalcular quando o motorista ele passar dessa quilometragem que você colocou para poder recalcular. Se eu colocar eu posso me deslocar 1 quilômetro a mais daquele local de desembarque, que não vai recalcular. E a partir daí, né, a partir desse 1 quilômetro a mais, ele passa a recalcular, certo? Mostrar valor líquido para o motorista no chamado. Isso aqui é caso você queira mostrar para o motorista qual o valor que ele vai receber já com as taxas descontadas, basta você ativar. Aí toda vez que ele receber um chamado, vai aparecer lá o valor real, o valor que ele vai ganhar daquela corrida, certo? Adicionar descrição da viagem antes do chamado. Isso aqui é caso você trabalhe com entregas não, caso você trabalhe com viagens nas quais precisam informar alguma coisa, tipo, eu vou fazer uma viagem, estou solicitando essa viagem porque vou para o aeroporto, aí preciso estar lá a tal hora, aí você coloca, informa, o passageiro informa no aplicativo e o motorista ele já vai estar ciente do que é aquela corrida, mesmo que seja aceito e esteja se deslocando. É interessante, né? Fica aí a critério de vocês estarem estudando a forma de utilizar esse tipo de opção, certo? Habilita fazer verificação de documento. Esse habilitar fazer verificação de documento, caso você ative, se o passageiro ele estiver com os dados inconsistentes, no caso, o CPF e o nome dele não batam, não seja o CPF dele, mas o nome dele está ali, ou a data de nascimento esteja errada, o aplicativo ele vai avaliar, ele vai fazer essa consulta e não vai deixar ele realizar a corrida, certo? Isso é para evitar qualquer fraude dentro do aplicativo. Muita gente utiliza aplicações, fazem viagens com cartões de terceiros sem autorização. Nesse caso, se ele for realizar uma viagem e os dados não baterem, ele não vai permitir, evitando um possível problema para algum outro usuário ou outra pessoa. Margem para recálculo em KMs. Nós temos aqui em cima, né, a opção de recálculo a partir de, e aqui a margem. Essa margem ela é justamente para caso eu me desloque um pouco a mais, ou seja, o GPS deu um local um pouco mais afastado, e se eu me deslocar até lá, ele não vai recalcular, certo? Ou seja, eu tenho uma margem, vamos supor, de 300 metros. Ou seja, se eu me deslocar 300 metros a mais ou a menos ali, eu vou poder não aplicar um recálculo, assim evitando um valor mais alto ou uma perca de valor, caso a corrida seja finalizada antes do destino final. Mostrar áreas com dinâmica no mapa do motorista. Caso você trabalhe com dinâmica por área, né, que é uma implementação, certo? Basta você ativar aqui e toda vez que você ativar uma dinâmica por área, ela vai aparecer, né, no aplicativo do motorista, mostrando os locais que você aplicou a dinâmica, o valor e o multiplicador, certo? Mostrar a área de risco no chamado, caso, né, a área de risco também é uma implementação. Caso você tenha a implementação ativa ou se você quiser, basta solicitar com o seu consultor. Toda vez que um motorista finalizar uma viagem, vai aparecer para ele avaliar o passageiro e o endereço. Se o endereço ele for
seguro, ele vai dizer se é ou não. Caso não, vai para uma configuração lá em mapas, onde ele vai ter acesso à listagem de endereços que contém a área de risco, certo? Aí você vai verificar e vai dizer se é ou não área de risco. Feito isso, toda vez que alguma viagem para aquele local for solicitada, vai mostrar que aquele local é um local de risco, aí cabe ao motorista decidir se realiza aquela viagem ou não, certo? E o valor máximo de saldo negativo do motorista agora é por cidade, tá? A gente pode estar configurando essa opção. Em cada cidade tem um saldo negativo diferente. Antigamente era geral e agora é por cidade. Nesse caso, o motorista ele pode realizar viagens aqui sem problema nenhum, pois o saldo negativo aqui não tem um valor máximo. Está zerado, ele pode estar passando do saldo negativo sem problema nenhum. Caso você coloque algum valor, no momento em que ele bater aquele valor negativo, vamos supor R$50 negativo, ele não vai receber mais chamados em dinheiro ou Pix, certo? Somente em cartão de crédito, pois as viagens que ele realizar vão ser abatidas nesse débito que ele deve à plataforma. Tudo bem? Pessoal, as configurações por cidade ficam por aqui e até a próxima aula.